Doutor José, a comida, a gente sabe que a comida é algo muito emocional. A comida remete a gente algo muito confortável. Por exemplo, quando o nenê chora, a mãe dá um leitinho, dá o peito. Então, a comida ela tem um caráter emocional também, né? De conforto da pessoa. Às vezes a gente está triste, a gente vai lá e come alguma coisa. Está feliz, vai lá e comemora comendo também. Mas a comida em excesso a gente sabe que é um grande problema. É um grande problema também depois de uma idade. Quanto de comida que a gente pode comer, uma vez que a gente sabe que conforme os anos vão passando, a gente vai tendo menos fome. E aí? Na verdade, conforme a gente vai envelhecendo e a gente vai diminuindo o metabolismo, que a gente chama. Metabolismo basal. É aquela energia que eu gasto para ficar de braço cruzado. Isso. Então, conforme vai passando a idade, teoricamente, a gente deveria comer menos. Né? Sempre tem uma lenda que homem engorda depois que casa, não, homem engorda quando envelhece. Né? Então, na verdade, por causa disso, começa a gastar menos. A mulher também, se não se cuidar também. Né? E, na verdade, vai gastando menos caloria para fazer nada. Enquanto o jovem, a criança, gasta muito mais calorias se ficar de braço cruzado. Então, conforme vai passando a idade, a gente teria que comer menos, tá certo? E gastar menos para não ter aumento de peso. Por isso que, normalmente, a gente começa a ter aumento de peso com o envelhecimento. Então, na verdade, a gente precisa se cuidar mais e comer saudavelmente, né? E não comer também com os olhos, né? Aquilo que a gente fala, né? Eu falo, pode comer de tudo, mas não coma tudo. É mais ou menos assim, exceto para aqueles pacientes que têm uma restrição por causa de uma doença, como um diabetes, um colesterol ou uma outra doença que leva uma restrição alimentar. Mas qual que é a idade? Por exemplo, quando o doutor diz assim, depois de uma idade a gente tem que começar a comer menos. Qual é essa idade que a gente tem que se preocupar com o volume de comida? O metabolismo nosso, o envelhecimento, começa em torno do final da fase de desenvolvimento. Então, em torno de 25, 30 anos. Certo. Então, a partir daí, a gente, teoricamente, começaria a ter que comer menos, né? Ou ter que gastar mais, né? Para a nossa conta se equilibrar. Gastar mais nos exercícios. Nos exercícios. Se movimentando dia a dia. Fazer exercício, deixando o carro um pouquinho mais longe do lugar que eu vou e andando a pé, subindo de escada, não 10 andares, mas 1 ou 2 andares de escada, descendo 4 ou 5 de escada, né? Incorporar o exercício físico mais, na verdade, atividade física na nossa vida, né? Não exercício propriamente dito, mas atividade física, né? Então, a gente acaba gastando calorias se a gente fizer essas pequenas atitudes. Então, isso seria o ideal. E comer com qualidade, né? Comer proteína, comer carboidrato com moderação, comer fibra, legumes, fruta, verdura, né? E tomar bastante líquido. É normal, então, perder um pouquinho o apetite depois dos 30 anos, comer menos? Não, depois o apetite não. Pior que a gente começa a ter um pouquinho mais de dinheirinho, começa a querer comer mais. E com mais qualidade, né? Mas tem que cuidar, né? Tá certo? Não pode comer do jeito que a gente quer. E aí, com um maior envelhecimento, as papilas gustativas, aí mais pronunciadamente a partir dos 60 anos, as papilas gustativas vão diminuindo e a sensibilidade vai diminuindo. Então é muito perigoso nessa época, porque às vezes as pessoas precisam comer mais salgado para sentir mais gosto. Entendi. E o sal não é interessante, né? Então às vezes alguns preferem mais doce para sentir mais prazer nessa comida. Então, na verdade, nós precisamos tomar cuidado com estas armadilhas do envelhecimento. Não caia nesta armadilha, minha querida e meu querido. A Márcia ligou, achei muito interessante a pergunta da Márcia. Ela toma muita água com gás. Faz mal? Não, tranquilo. Eu sou adepto também de água com gás, mas água tônica, tudo é a mesma coisa. Pode tomar. Água tônica, na verdade, tem quinino, que é bom para cãibra. Né? As pessoas acham, quem gosta de água tônica não se incomoda com aquele gostinho da água tônica. Eu acho muito salgada. Eu particularmente gosto também. Eu advogo junto com a Márcia da água com gás e da água tônica, né? Mas não tem problema nenhum, é tranquilo. Uma vez eu ouvi falar, né, essas crenças populares, de que água com gás, água tônica, auxilia a osteoporose.
seria ruim, né, para quem os refrigerantes, a descrição é dos refrigerantes, principalmente a base de cola, né? Não preciso citar o nome de alguns comerciais aí, né? Mas isso em grande quantidade também, né? A gente não deveria tomar refrigerante todo dia, porque tem um excesso de açúcar aí. Hoje tem os diets aí com as contrapartidas, mas tem muito açúcar. Então eles, assim como muita quantidade de café, também seria ruim para a osteoporose. Entendi. Mas é quantidade bastante, assim, não precisa se preocupar. Quem toma um cafezinho aí depois do almoço, quem toma um café de manhã, quem toma um cafezinho, quem toma isso aí é tranquilo. Na verdade, é a moderação, né? O equilíbrio na vida é o segredo. Entendi. Um rapaz não quis se identificar, tem 57 anos, e ele pergunta o seguinte: quando ele era mais novo, ele comia bem menos do que ele come hoje. É o inverso no caso dele. Hoje ele está sentindo muita fome, ele come de tudo, tá? Nós precisamos tomar cuidado com as ansiedades. Muitas vezes a gente come, como você colocou ali agora há pouco, né, para nos satisfazer, né, para nos saciar, para nos dar prazer. E aí a gente acaba comendo muito mais, principalmente o paciente ansioso. A maioria dos ansiosos come exageradamente para tentar suprir essa saciedade através dos alimentos. Então é melhor procurar ajuda, tratar a ansiedade do que ficar comendo exageradamente. Então, esse é um cuidado. E depois, quanto mais a gente come, mais a gente engorda, e quanto mais peso eu tenho, mais é a necessidade calórica do meu corpo. Entendi. Alguém com 80 quilos precisa de muito menos calorias do que alguém com 100 quilos. Né? A gente estima em 35 calorias por quilo, né? Então, uma pessoa com 80 quilos é bem diferente de uma pessoa com 100 quilos. Então, tem que tomar cuidado. Eu começo a ganhar esse peso pelo aquilo que nós falamos lá atrás, aí meu corpo pede mais caloria para manter aquele peso, né? Sim. E aí, normalmente, como eu ingiro um pouco mais do que aquilo que eu gostaria, e vou acumulando com os anos mais peso, mais caloria, e o ciclo vicioso começa a aumentar. Tem que aumentar esse volume de atividade física aí, minha gente. Vamos queimar. A Marilza pergunta alguma coisa para cãibra. O doutor falou da água tônica, mas só ela ajuda? A gente precisaria, a água tônica, o quinino é descrito como melhora, né? Assim como o magnésio. E se o paciente tem uma deficiência de potássio, também o potássio. Mas não vamos sair comendo banana achando que toda cãibra é causada por deficiência de potássio. A gente Goiaba tem mais potássio que a banana, inclusive. E a gente consegue dosá-lo, o potássio, o magnésio, para saber a causa de cãibra. Insuficiência venosa, as famosas varizes, também podem causar cãibra, né? O exercício que a gente falou em demasia, também, para quem não está preparado, pode causar cãibra, que é o menos frequente no dia a dia. Isso a gente vê em atleta em prorrogação de campeonato de futebol. Pois é. Aí a Sandra faz uma pergunta muito interessante. Qual que é a opinião do doutor com relação ao leite de caixinha e o leite de saquinho? Na verdade, a gente teve várias notícias aí, eu falei até ontem no consultório, existem muitas pessoas falando que tem intolerância ao leite, a gente tem visto mais intolerância do que realmente a prevalência de intolerância à lactose, né? Porque com o envelhecimento a gente não vê tanta intolerância, né? E do que a pessoa vai desenvolver. Então, talvez sejam os produtos aí. A gente viu várias reportagens há tempos atrás desses de caixinhas, né? Que tinha água oxigenada, tinha soda cáustica. Nossa, então nós precisamos tomar muito cuidado, né, da procedência. Infelizmente, de vez em quando existe alguém querendo burlar o leite, adulterar o leite, para causar prolongar a vida dele, né? O tal do longa vida ser mais longa ainda. E aí não é o leite o problema é o que vai nesse leite. Entendi. Então, Sandra, dá uma misturada aí, às vezes o de saquinho, às vezes o em pó, né? Não, por que não, né, doutor? A gente esqueceu muito do saquinho, né? Na verdade é porque o outro é mais cômodo, mas é tranquilo. Eu acho que ele tem menos porcaria, é mais difícil de adulterar do que o outro, mas a gente não vê muita notícia do saquinho ser adulterado. Nossa, eu lembro, minha mãe comprava leite tipo C, que era mais barato, né, gente, na época. Tinha o tipo B e tipo A, né? O tipo A era impraticável para nós, né, nas condições financeiras. Mas enfim, eu acho que a gente tem que procurar, lógico, né, a procedência do leite, tudo aquilo. Enfim, o extrato aqui da nossa entrevista é comer menos e se exercitar mais, certo? E comer com qualidade.
É ir comer com qualidade, tá? Qualidade não significa preço. Às vezes fala assim, tudo que é caro, mas é melhor. Não, tem muita coisa em conta aí que é super bom também, não é não? Sem dúvida. Obrigada, doutor. Bom final de semana. Até a Obrigada. próxima. Até.